Aí, tá gravando. Então, começando agora oficialmente a aula 5 da análise fundamentalista. Obrigado pro pessoal que está aqui ao vivo, pelo Meet, e para quem está assistindo no YouTube também. Hoje, antes da aula começar, eu tenho alguns avisos. O primeiro é que o Lucas saiu da cadeira também. Ele não vai dar mais aula junto comigo, vai ser só eu, vou tocar sozinho, tá? Mas agora, nessa segunda parte, que a gente já apresentou os trabalhos qualitativos, a gente vai começar a análise quantitativa, né? Olhar os números da empresa, olhar os múltiplos, entender o que é cada coisa. E a aula de hoje é uma apresentação disso, tá? Eu falei para o pessoal até que não vai ser uma aula muito longa, porque as outras vão ser a próxima, que a gente vai aprofundar no balanço patrimonial, na DRE, no fluxo de caixa, né, a parte contábil da empresa. Hoje é mais uma apresentação para entender o que é essa parte contábil. Depois a gente vai entrar para análise vertical e horizontal. Vamos trazer os múltiplos para depois vocês estarem aptos para fazer a análise quantitativa e entender bem o que é cada coisa. Tá? E eu continuo falando, qualquer coisa, qualquer dúvida, venham falar comigo, que eu ajudo vocês para fazer as coisas. Então, Semana que vem é meio de feriado, vai ter aula? Exato, eu ia falar isso agora. Beleza. Essa próxima semana não vai ter aula ali na sexta por causa do feriadão. E a gente volta dia 20. De dia 20 eu até falei com o Nicolas já. Ele vai vir dar uma aula de contabilidade, o Nicolas da Liga. Ele faz contabilidade, né? Então eu achei melhor. Eu acho que ele vai conseguir abordar os temas de melhor maneira, de maneira mais aprofundada do que eu, porque ele vê isso todo dia. Tá, mas começando aqui, a questão de quantitativa, a gente vai trabalhar em cima da parte contábil. E os documentos da contabilidade que a gente vai trabalhar em cima, acredito que todos vocês conhecem, que são... O primeiro é o balanço patrimonial, que é basicamente uma foto da empresa, uma foto, eu digo, para saber como está alocado o dinheiro da empresa, né? Da instituição, se é no seu parque, no CAPEX, quanto tem de caixa, de aplicação financeira, e daí a gente tem a separação do lado esquerdo, o nosso ativo, nosso lado direito, aqui onde está meu mouse, o passivo, né? O ativo são os direitos e os passivos são as obrigações da empresa. A gente tem a separação por ativo circulante, não circulante, e passivo circulante e não circulante, e o patrimônio líquido, né? E no final, a gente tem um total de ativo, total de passivo, tem que dar o mesmo resultado, lado esquerdo e lado direito. A ideia hoje não é se aprofundar nisso, tá? A próxima aula, a gente vai ver bem os três documentos, balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa. Hoje a ideia, como eu disse, é só trazer essa ideia da do lado quantitativo, né? Outro que a gente vai olhar é a DRE, para a gente saber como está a operação da empresa, né, para saber se ela está dando lucro ou não. É que a gente tem a estrutura da DRE, né, que é basicamente a receita bruta, daí cada vez a gente vai deduzindo, né? Daí a gente tem as deduções do abatimento, os impostos, até a gente chegar na receita líquida. E nós temos o nosso custo operacional. No custo operacional, daí a gente tira o CMV ou CSP, se for CMV é para custo de mercadoria e CSP é para venda de serviço, né? Se a empresa presta serviço. E a gente tem o lucro bruto, nossas despesas operacionais e a gente tem o lucro operacional. Esse lucro operacional, dentro do relatório de vocês, é bem importante vocês abordarem, tá? Porque aqui o lucro operacional está basicamente a saúde da empresa. Porque as outras questões, como impostos e a depreciação e a amortização, elas já vão estar... Elas são contas que não tem como escapar, né? E são porcentagens em cima do lucro operacional. E isso eu quero que vocês foquem bastante na análise quantitativa, tá? Esse lucro operacional.
a receita operacional, o lucro operacional. Algumas DREs apresentam nomes diferentes. Eu até quero mostrar uma depois. E no final, o imposto de renda e contribuição social, até a gente chegar no lucro líquido da empresa, né? O lucro que ela realmente dá. Eu trouxe essa DRE aqui, que a ideia dela já era trazer alguns indicadores financeiros, tipo o EBITDA. O EBITDA é uma sigla em inglês que é Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization, né? É a receita, basicamente a receita operacional antes dos impostos, das taxas e da amortização e depreciação, né? Só que nessa DRE, a gente tem que o EBITDA, eles entregaram, eu aponto o dedo, esqueço que eu não tô aqui, vocês não veem, meu Deus, mas aqui o EBITDA, vocês podem ver que a ideia dele é essa receita operacional antes da depreciação e amortização, só que aqui em cima ela já foi deduzida, tá? Eu trouxe isso aqui para esse modelo, só para vocês verem e terem noção que, assim, se vocês forem olhar uma DRE, às vezes que alguma outra pessoa fez, porque quando tu vai botar uma DRE no teu trabalho, tu vai adaptar ela porque ela é muito longa, né? Depois eu vou mostrar como é que eu fiz ano passado, que eu também adaptei, e tem que tomar bastante cuidado nisso, porque a amortização e a depreciação já está descontado, então o EBITDA deveria ser maior do que é aqui. Tá? Isso é só um cuidado que tem que tomar. E por isso que eu trouxe. E por fim, a gente tem o fluxo de caixa, que é basicamente a entrada e a saída do caixa da empresa, saber o tanto de fornecedores, as suas receitas e suas despesas, né? Das receitas, as receitas vêm das vendas, né? Ou dos serviços prestados, e tudo isso tem suas margens, né? Quando vocês vão abrir os documentos que a gente apresentou, principalmente o release, aí entra bastante a parte do release, que ele fala sobre as margens operacionais, as margens de produção, quanto que a empresa lucra. O release é muito importante, tá? Dentro dessa análise quantitativa, porque ele vai fornecer isso. E no fim a gente tem as saídas de caixa. No final a gente tem um saldo final, que é a receita menos a despesa, né? É bem simples o conceito, só que tá interessante porque o fluxo de caixa é muito utilizado para fazer o valuation das empresas, né? Eles pegam o fluxo de caixa, isso eu vou explicar logo, mas aí a gente entra no conceito de que o valor de uma empresa, porque a pessoa paga hoje, se eu quero comprar uma empresa, eu vou pagar um valor diferente do que o valor que ela tem alocado, né, dentro da sua parte contábil. Isso porque a gente espera que a empresa gere mais ou aumente sua receita ou diminua sua receita. Eu posso pagar menos do que ela realmente tem alocado dentro do patrimônio, do balanço patrimonial, por exemplo. Então, aí a gente entra esses conceitos de valor contábil, tá? E a avaliação relativa, que eu quero trazer aqui, são conceitos. Vocês vão usar esses conceitos, mas eu quero apresentar eles para vocês conseguirem entender o que está por trás disso. O valor contábil da empresa é essa parte que é isso aqui. São esses documentos contábeis da empresa que apresentam como ela está, como está alocado o capital dela. E se, por exemplo, no balanço patrimonial tem determinado, digamos que tem 100 mil reais no valor no imobilizado, que é em relação ao parque da empresa, do pátio da empresa, de prédios e equipamentos. Só que a gente sabe, por exemplo, que determinada empresa vale mais do que o valor que está alocado dentro do pátio. Por quê? Isso é interessante falar. E vocês vão usar também a avaliação relativa, que é pegar essa parte que vai além do valor contábil e dentro da análise fundamentalista a gente utiliza múltiplos,
tá? A gente não vai utilizar a fazer o valuation das empresas através do fluxo de caixa descontado, que eu tinha comentado anteriormente, que é pegar o fluxo de caixa, pegar uma taxa que muitas vezes é o WACC, e a gente começa a descontar valores. A gente utiliza múltiplos, e por isso a avaliação relativa. A gente vai comparar múltiplos da empresa com outras empresas parecidas no mesmo setor, tá? O mais próximo possível, para conseguir comparar a empresa. E muitas vezes, quando muito o pessoal que trabalha com M&A, com fusões e aquisições, usa isso, porque eles trabalham com um volume muito grande de serviço e eles não têm tempo para fazer um fluxo de caixa descontado. Então, eles utilizam de múltiplos comparativos de transações anteriores de empresas parecidas, ou seja, do mesmo setor, ou seja, de uma operação parecida, entende? Para conseguir trazer o valor dessa empresa e poder negociar ela. Então, aqui a gente já entra no valor, na ideia do valor contábil. Eu, de novo, trazendo o valor contábil, e como eu disse, o valor contábil não é o preço, não é o valor da determinada empresa. Por exemplo, como eu disse, uma empresa pode ter 100 mil reais alocados no pátio dela, no imobilizado. Só que o valor dela é mais, digamos, é 120, porque ela gera uma riqueza, ou a gente espera que ela gere uma riqueza. Então, o valor contábil, ele não, como está escrito aqui, ela não tem o objetivo de apurar o valor econômico. O valor econômico é esse valor que a gente vai pagar mais. Por exemplo, ali de 100, ele vale 120, na verdade. O porquê isso? Esse 120 é o valor econômico da empresa. E essa margem, para mais ou para menos, também tem esses ativos intangíveis, que a gente chama, e que vocês abordaram muito na apresentação. Tá? Toda a parte qualitativa, basicamente, aborda esses ativos intangíveis, seja marca, seja governança, porque tudo isso traz sentimento sobre a empresa, traz expectativa, e a gente sabe que a economia gira muito em torno disso, né, na expectativa, e que a gente tem sobre determinado bem, determinada ação, por exemplo. Então, eu trago a pergunta de novo de por que, por exemplo, um investimento de R$100 pode valer mais ou menos. Por exemplo, tem um investimento, eu investi R$100. E aí a gente traz à tona um conceito para a gente entender isso, que é o custo de capital. Para a gente entender se algo vale mais ou menos do que o valor investido, a gente tem que entender o conceito de custo de capital. E o custo de capital é a taxa mínima de retorno esperado por um ativo, seja uma empresa, seja uma empresa como um todo, uma ação. É uma taxa mínima que a gente espera de retorno. Tá? E esse retorno, muitas vezes, é utilizado a taxa básica de juros, é utilizada, depende do que tu vai fazer também, é utilizado o IPCA, a inflação. Tá? Por quê? Digamos, não faria sentido eu comprar uma empresa para ter 10% de retorno, por exemplo, enquanto eu posso investir no Tesouro Direto, que eu também tenho 10% de retorno ao ano, né? Claro. Isso por quê? Porque a empresa eu corro muito mais risco. Já no Tesouro Direto, o meu dinheiro fica lá rendendo, posso ficar em casa, deitado o dia inteiro, eu vou ter 10% ao ano, no final do meu ano. 10% do meu capital investido. Tá? Então, aí que tá. A gente trabalha com o valor líquido presente, que é o retorno do capital investido. É o retorno do capital investido. No caso, é investir R$100 e a gente tem uma taxa de retorno de 10%. Investir R$100 e a gente tem uma taxa de retorno de 12%. E aí entra o VPL, o valor líquido presente, que a gente faz comparações. Que é bem essa história de, por exemplo, eu compro uma ação que dá 10% ao ano. Claro que existem esses ativos intangíveis, que a gente chama, que são variáveis,
que podem fazer com que a minha ação valorize, pode mudar uma governança corporativa, mudar a estratégia da empresa, a empresa pode decolar, mas vamos deixar isso de lado e vamos trabalhar só com valor econômico. A partir do momento em que a gente tem dois ativos, por exemplo, a ação de determinada empresa e um título do governo, a gente tem que comparar. Se os dois dão 10% de retorno ao ano, a gente diz, então, que o ativo ele tem um VPL, um valor líquido presente de zero. Isso porque ele não tem vantagem nenhuma em comparação à taxa básica de juros, que a gente não corre risco nenhum. Ou seja, o valor que a gente vai investir é o mesmo valor do mercado dela. Eu estou conseguindo ser claro nessa ideia? Vocês estão conseguindo entender? Uhum. Tá. Então, eu trouxe duas situações aqui. A situação... Opa, não era para estar 2 e 2. Mas, digamos que a gente tem... De novo, beleza, Pablo. Sim, sim. Digamos que a gente tem duas opções também, um título governamental, um papel do governo e outra ação. E essa nossa ação, a gente tem uma esperança, né, que ela dê isso, eu volto a dizer, apenas essa parte econômica, tá? Outras variáveis que a gente não pode mexer, entender, botando na ponta do lápis, a gente não vai abordar agora, tá? É só de valor econômico. Isso vocês já fizeram na parte quantitativa, basicamente entendendo marca e tudo. Mas voltando, a gente tem duas opções de compra. Uma ação, que dá 12% ao ano, e o título governamental, que dá 10% ao ano. A gente faz esse comparativo. E a gente entende que o nosso VPL vai ser positivo, vai ser maior que zero. Isso porque a nossa taxa de retorno dentro desse título, dessa ação, vai ser maior do que no título governamental. Embora a gente pode, claro, a gente vai correr mais risco, mas a gente vai ter mais retorno por isso. Então, a empresa acaba valendo mais do que foi investido. Se a gente investiu 100 reais e ela retorna 12, ela em um ano, ela já vai superar o valor que a gente vai ter no título. No título, a gente vai ter 110, lá na nossa ação, a gente vai ter 112, por exemplo. É mais, né? Porque não é 10%, um pouco mais. Mas aí a gente entende que a empresa vai valer mais do que o valor investido quando chegar uma outra pessoa, por exemplo, e querer comprar. E aí que eu falei que o pessoal que trabalha com M&A, eles usam muito múltiplos de mercado, enfim. Eles usam essas margens e eles entendem, por exemplo, que quando alguém quer comprar, eles entendem que o retorno que isso oferece é o maior que o nosso custo de capital, que no caso é 10%. E se alguém quiser comprar, por exemplo, com a ideia de custo do capital 0 a 0, o retorno da empresa ou o retorno do governo, a gente já tem uma empresa que vale 120, ela já não vale mais 100. E a mesma coisa acontece, o inverso acontece quando a nossa taxa de retorno ela é menor do que a taxa de retorno é menor do que... Ai, acabei botando errado aqui. Era para ser o seguinte, era para ser isso aqui. Vou ajeitar agora. Era para ser isso aqui. O contrário também acontece. Só para não confundir. Digamos, o custo de capital é 10 reais, é 10% ao ano, que é o título da ação. O título governamental, quero dizer. A taxa de retorno dele é 10%. E o nosso rendimento esperado dentro da ação é menor do que o nosso custo de capital, a gente entende que
o valor da empresa no mercado é menor do que o valor investido, porque ela retorna menos que o mercado. Claro, tem toda essa questão de risco, enfim, só que ela rende menos que o mercado, porque é a coisa mais segura do mercado. E aí é isso um conceito bem importante para entender. E daí é a mesma coisa. A gente tem uma taxa de 8% e chega um comprador e ele quer comprar comparando o VPL, o nosso valor presente, nosso valor líquido presente. E antes o que a gente tinha investido, R$ 100, agora vale 80, porque ele entrega menos que o mercado. No caso, a coisa mais segura do mercado. É mais ou menos essa a ideia. Deu para entender? Se não, eu explico de novo. Sim, sim. Beleza. Mas como eu disse, aqui dentro da análise fundamentalista, a gente acaba não apurando esses valores. Isso a gente faz dentro do caminho do Holder, né? O Robson está fazendo também. E que a gente traz o valor da firma a valor líquido presente, né? Mas é um conceito muito importante para entender o porquê um ativo pode valer mais do que ele tem em ativos imobilizados, tá? E talvez apareça essa dúvida no momento que vocês olharem o balanço patrimonial, avaliarem a DRE e pensem por que isso aqui vale mais do que realmente que a gente realmente tem em papel aqui já no valor presente, né? Mas dentro da análise fundamentalista a gente acaba usando a avaliação relativa. A gente usa múltiplos de mercado e múltiplos de transações. No caso, a análise que a gente vai fazer, a gente só vai acabar utilizando os múltiplos de mercado. EBITDA, EBIT, EV sobre EBITDA, EV sobre EBIT, preço sobre lucro da ação. Isso a gente vai trazer mais para frente. Depois da aula de contabilidade, a gente vai trazer os indicadores mais importantes que eu quero que vocês utilizem. A ideia é trazer vários, mas alguns vocês vão acabar focando mais em alguns, por exemplo, o ROI, ROA, o ROIC, EV sobre EBIT, da PL. E para olhar esses múltiplos, eu trouxe 2 sites aqui para vocês, o Status Invest e o Fundamentos. Eu vou abrir aqui. Acho que vocês conhecem também. Aqui eu já deixei a Ambev. Opa. Eu já abri a janela da Ambev aqui para mostrar. Aqui a gente tem o valor atual da cotação da ação, o valor mínimo em 52 semanas, o valor máximo, os dividendos que que a empresa entrega, que também são um dos indicadores, a variação da empresa em 1, 5, 30, 6 meses, 1 ano ou 5 anos. Uma gráfica aqui, claro, não tem as velas. E aqui a gente tem os indicadores de valuation, dividendos, preço sobre lucro da ação, o EV/EBITDA da empresa, preço sobre EBITDA, a gente vai abordar mais para frente o que é cada coisa. Mas, como eu disse, é uma aula mais introdutória para essa questão quantitativa. Isso porque a gente vai trabalhar com número, vai trabalhar muito com comparação, a gente vai trabalhar com análise horizontal e vertical. E, basicamente, dentro do Status Invest é isso. Mais para baixo mostra algumas variações, a margem, o preço líquido, também quando e quanto pagaram de dividendos, e o outro é o Fundamentos. Também deixei a Ambev aberto, porque foi o que o Lucas a gente acabou trazendo os documentos, né? E a gente também tem os indicadores, o PL, o preço sobre EBIT, EV/EBITDA, eu gosto bastante desse indicador EV/EBITDA aqui, liquidez corrente, ROI, ROIC, enfim, todos os indicadores aqui, vocês podem usar esses sites ou até outros para trazer. Porque esses indicadores basicamente são contas em cima da parte contábil da empresa. Né? Para saber, por exemplo, em quanto tempo uma ação vai se pagar.
em quanto tempo de valor investido, comparando o lucro operacional, a empresa consegue pagar. E a gente consegue entender a saúde da empresa olhando esses números e comparando com outras do mesmo setor. No Status Invest, inclusive, a gente já pode comparar ações. Eu já vou entrar aqui com... Será que eu vou colocar e-mail aqui só para mostrar? Ela já não dá as opções essa aqui. Vou tentar B3, então. B3. B3S. Comparar ações. Aqui a gente pode comparar, por exemplo, Cielo, Boa Vista, Patek, Genet. Aqui ele já traz a comparação de indicadores. E a gente consegue comparar empresas do mesmo setor. Consegue comparar banana prata com banana da terra. É basicamente para isso que serve. E, claro, também é utilizado esses múltiplos para comparar até empresas de setores diferentes. É mais difícil. Tem outras questões que tem que utilizar, só que eu já vi gente fazendo isso, só que tem que ter um nível de conhecimento muito grande. E eles trabalham muito com a parte operacional, só que eles usam a análise de comparação de setor para entender ou empresas de outro setor. É algo parecido com isso. Só que a gente tem comparação. Por exemplo, dividendos. A Cielo paga mais dividendos que a B3. O PL dela é melhor que o PL da B3. O retorno dela é mais rápido, o retorno sobre a ação investida nela é mais rápido do que a da B3, que é da Boa Vista, que é a Ideiasnet, por exemplo. E aqui a gente tem uma comparação, comparadora de eficiência, margem EBITDA, esse indicador é muito importante. Margem EBITDA, basicamente todos são, né? Mas tem alguns que são mais usados. Margem EBITDA é muito usado, EV/EBITDA, PL, dividend yield também, a dívida líquida, as dívidas também, para saber o quanto a empresa consegue apurar suas dívidas hoje, por exemplo. Se ela teria condições de pagar todas as suas dívidas ou não. Isso são todos os indicadores que mostram a saúde e eficiência das empresas. Eu quero mostrar, por último, só a avaliação horizontal e vertical. Tá. Aqui, vocês enxergam? Uhum. É o Excel? Tá. Aqui eu fiz uma adaptação da DRE da empresa, tá? Porque eu queria botar dentro do meu relatório no semestre passado, então eu adaptei. O balanço patrimonial eu também adaptei, porque são contas muito grandes. Eu acabei não utilizando o fluxo de caixa, porque eu pensei que eu não queria trazer valor presente e acabei não utilizando. E até porque eu achei mais importante abordar, como o relatório a gente tinha pouco espaço, eu achei mais interessante abordar um pouco mais sobre o ágio, falando sobre a empresa, sobre essa conta aqui, que eu achei importante. E na minha apresentação também fiz isso. E, por fim, os indicadores. Tá? A DRE, eu peguei a receita total, a receita líquida, despesa, resultado financeiro, e aqui eu já trouxe alguns indicadores, o EBITDA, a margem EBITDA e o lucro da empresa. E na análise horizontal é basicamente pegar o ano, 2019, e ver quais contas, no balanço patrimonial, por exemplo, quais contas ocupam mais do capital. Por exemplo, aqui é ágil, aqui é intangível. Não circulante a gente tem 29. 29, aqui acho que tem milhões, que né, dá bilhões. Milhões, acho que é milhões. Isso vezes 1000, acho, na verdade. Entendeu? Esse não circulante é o quê? Boa parte do não circulante é no intangível. Por quê? Porque é uma empresa que investe muito na tecnologia e na segurança.
porque eles são a Bolsa Brasil, né? Ágil, porque eles detêm muitas empresas. Software projetos. Não é tanto, eu foquei mais nas maiores contas. Essa análise horizontal vê o que se destaca dentro do balanço patrimonial, por exemplo, e buscar entender o que é isso e por que isso acontece. E aí a gente vai trazer outros anos. Eu trouxe 4. Vocês podem trazer 3. Eu indico 3 ou 4. Eu quis pegar pré-pandemia, e durante e pós. Por isso que eu peguei esses 4. E vocês vão pegar 2020, 2021, 2022, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão ver as contas que mais se destacam, só que essa na análise vertical, só que daí vocês vão fazer uma análise horizontal, que é ver a evolução da conta de um ano para o outro. Por exemplo, o ativo circulante em 2019 era aqui a gente tinha em 10, aqui foi para 17, 21 e voltou para 17. Entendeu por que isso acontece? E vai entender isso aí quando tu abrir o release. No release, normalmente tem a explicação de todas as contas. Tem lá uma parte que vai destacar uma conta e vai ter meia página explicando o que aconteceu. Vai ter meia página explicando o que é o ágio e por que o ágio da B3 é tão grande em relação ao patrimônio dela. Tá? Isso faz tanto no ativo quanto no passivo, essa comparação. A DRE a gente vai entender muito sobre a saúde da empresa também, saber se está dando, basicamente a gente sabe se está dando lucro ou não, né? E como é que está a margem dela. E aqui eu trouxe as margens, ó. A margem de 2019 20 e se diminuiu ou aumentou. Eu fiz assim, tá? O balanço patrimonial, eu só fiz análise e comparei. E por fim eu trouxe alguns indicadores de valuation, eficiência e endividamento. Trouxe dividendos, PL, ROI, ROIC, ROA e deficiência, EV/EBITDA, que é esse deficiência, eles focam muito no lucro operacional da empresa, né? Não ensino lucro, por exemplo, o PL foca bastante no lucro, que já tem mais deduções. Esse deficiência é para saber como a empresa está realmente saudável ou não, e aonde está mais errando, e aqui utiliza mais o lucro para saber o retorno mais real, digamos assim, que a empresa vai dar. Dividendo, quanto ela entrega de dividendos, tudo isso aqui a gente vai explicar mais para frente, nas aulas posteriores. Tá? Da minha parte era isso, hoje era mais uma introdução a essa parte quantitativa e trazer alguns conceitos, principalmente com esses conceitos de valor contábil e valor econômico. Tá? Acho bem importante saber isso aí. Para trabalhar nessa área, bom, se tu vai trabalhar nessa área, tu tem que saber isso de cor e salteado. Só que para as análises que a gente vai fazer, é algo muito interessante para se saber. E é algo que vai agrega nas tuas análises. Porque tu consegue entender as contas, entender múltiplos de mercado de maneira mais eficiente. Tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, de minha parte era isso, pessoal. Obrigado aí quem veio assistir e o pessoal que está vendo no YouTube aí a aula gravada. Vou parar a gravação.